Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre horror no hotel. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Esta é a história de algo horrível que aconteceu com uma amiga muito próxima durante nossas férias há algum tempo. Ela e eu decidimos ficar em um albergue, mas as coisas não saíram como esperávamos. Por questões de privacidade, decidi mudar nossos nomes, mas a experiência foi real. Sempre ouvi dizer que ficar em albergues pode ser um pouco caótico, mas nada me preparou para a loucura que experimentei na cidade de Tanguá, famosa por suas cavernas antigas e sua tranquilidade. Parecia o lugar ideal para relaxar um pouco, então fiz check-in no Driftwood Lodge, que tinha uma oferta incrível. Se você ficasse 3 noites, a quarta era gratuita. Quem poderia dizer não a isso? Peguei o trem noturno para a cidade, enquanto minha amiga Claire decidiu ir de ônibus. Isso significava que chegamos em horários diferentes e, por isso, fomos alocados em quartos separados. O dormitório em que fiquei era pequeno, com beliches barulhentos e uma lâmpada danificada que piscava no teto. Apenas 3 caras aleatórios dividiam o espaço comigo, mas estavam no próprio mundo, então não me incomodei. Claire, no entanto, não teve tanta sorte. Naquela primeira noite, nos encontramos na área comum do albergue para tomar uma bebida, e percebi que minha amiga estava inquieta, se mexendo muito e olhando constantemente para trás. Perguntei se estava tudo bem, mas ela hesitou antes de responder que não era nada sério, apenas que suas colegas de quarto eram um pouco estranhas. Que tipo de estranheza? Perguntei, insistindo. Depois de um pouco de insistência, ela me contou que elas tinham bebido e estavam agindo de forma esquisita. Enquanto caminhávamos de volta para os nossos quartos, notei que sua expressão se tornava mais sombria, como se estivesse com medo de algo, mas ela não disse mais nada. Na manhã seguinte, Claire não apareceu para o café da manhã. Depois de esperar por mais de 1 hora, fui até o quarto dela para ver o que estava acontecendo. Quando abriu a porta, seu rosto estava pálido e seus olhos, vermelhos e inchados. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela estava em um terrível estado de nervosismo e só conseguiu murmurar. Um dos garotos entrou na minha cama. Eu congelei, tentando entender exatamente o que ela quis dizer com aquilo. Ele só queria me abraçar, disse, fechando os olhos. Foi assustador. Tentei convencê-la de que devíamos denunciar para a equipe do albergue, mas Claire hesitou. Estou bem. Eu só quero esquecer isso. Ainda assim, havia algo em sua expressão que não me deixava à vontade. Naquela noite, decidimos não deixar que isso arruinasse a viagem. Nos juntamos a um grupo que ia a um bar local, esperando que a música e a cerveja nos distraíssem. Mas, mesmo em meio às risadas e ao barulho, Claire não parava de olhar para trás, nervosa, como se esperasse que alguém aparecesse. Esse comportamento começou a me preocupar seriamente. Algo mais tinha acontecido e ela não estava me contando. Voltamos tarde para o albergue, e o ar frio da noite ajudou a clarear um pouco nossas cabeças. Claire decidiu que seria melhor trocar de quarto para se sentir mais segura. Mas quando paramos diante da nova porta, ela hesitou em abri-la. Você se importaria de ficar um pouco até eu adormecer? Eu disse que não tinha problema. Me acomodei em uma cadeira enquanto ela subia na cama. O quarto estava vazio, só nós dois, mas o ambiente parecia pesado. Claire lutava para dormir e eu percebia que sua ansiedade não diminuía. Quanto mais o tempo passava, mais eu me convencia de que o que aconteceu naquela noite foi muito pior do que ela me disse. Depois de me certificar de que a porta estava bem trancada, tentei me acalmar e relaxar. Mas a manhã seguinte não foi melhor. Claire não apareceu para o café da manhã novamente. Preocupado, fui até seu quarto e vi que a porta estava entreaberta. Meu estômago apertou ao entrar e encontrar a cama vazia. Os lençóis estavam desgrenhados e úmidos, como se ela tivesse suado muito. Suas coisas estavam espalhadas pelo chão, mas não havia sinal dela. Talvez tivesse saído para uma caminhada matinal, mas algo no ar estava errado. Denso, quase pesado.
Decidi procurar alguém da equipe do albergue e encontrei apenas um rapaz jovem, com olheiras profundas. Quando perguntei se ele tinha visto Claire, ele franziu a testa e me levou para olhar as imagens da câmera de segurança. A qualidade era ruim, mas mostrava Claire entrando no quarto na noite anterior. Olhei com atenção, mas não havia mais ninguém no corredor até as primeiras horas da manhã. Aquilo já era estranho. Mas, quando eu estava prestes a desistir, a tela começou a encher de estática. Um arrepio percorreu minha espinha. Era conveniente demais para ser apenas uma falha técnica. Frustrado, insisti com o gerente do albergue que algo estava errado. Mas um dos caras do quarto de Claire estava por perto e se intrometeu na conversa. Às vezes essas coisas acontecem. Talvez ela só tenha saído para tomar um ar. Isso me fez ferver de raiva. Ela não sairia sem o telefone ou a carteira. Rebati, quase gritando. O gerente hesitou, mas, finalmente, me levou para um quarto afastado. Quando entrei, vi um homem sentado ali. Ele tinha um hematoma enorme na bochecha e um olhar frio. Naquele momento, o gerente simplesmente me deixou lá dentro e fechou a porta. O homem se levantou abruptamente. "O que você quer?" perguntou, sua voz hostil. Fingi que ia me virar, mas, quando tentei sair, ele agarrou o meu braço com força. Minha mente entrou em alerta. Meu corpo ficou tenso. Sem pensar duas vezes, fiz a única coisa que me veio à cabeça. Chutei-o com força nos testículos. Ele afrouxou o aperto e eu corri para fora dali sem olhar para trás. Passei horas procurando Claire até encontrá-la sentada em um banco de uma praça lotada. Quando me viu, seu rosto estava pálido e seus olhos, cheios de medo. Ela me abraçou e eu soube que não precisava dizer nada. Fomos juntos até a delegacia mais próxima. Suas pernas tremiam enquanto ela contava o que aconteceu. Descobri, horrorizado, que o homem não apenas a estuprou, mas fez isso várias vezes. Na manhã em que desapareceu, ele tentou estrangulá-la. Claire fugiu do albergue, sem saber para onde ir, e se escondeu na praça, esperando que eu a encontrasse. Mas, para nosso choque, os policiais não pareciam se importar. Um deles chegou a dizer: "Você deveria ter mais cuidado ao viajar sozinha. Essas coisas acontecem." Meu sangue ferveu. Nada do que disseram nos fez sentir melhor. No final, um policial nos escoltou até o albergue para pegarmos nossas coisas, mas não fez nenhum esforço para prender ninguém. Voltamos para a estação de trem, derrotados. Compramos passagens para o primeiro trem saindo de Tanguá, deixando para trás aquele pesadelo. A viagem de volta foi um borrão. O silêncio entre nós era espesso, pesado. Mal trocamos palavras. Estávamos presos em nossos próprios pensamentos, traumatizados pelo que vivemos. Aquela experiência nos deixou cicatrizes profundas. O que deveria ter sido uma viagem divertida e relaxante se transformou em um pesadelo de dor e medo. E aprendemos da pior forma possível. O mundo não é tão seguro quanto gostaríamos de acreditar. E, às vezes, aqueles que deveriam protegê-lo são os primeiros a falhar com você. Foi uma noite tranquila no albergue, e eu estava na terra dos sonhos, enrolado no meu beliche, quando, de repente, um barulho e uma comoção me acordaram com um sobressalto. Eram 3 horas da manhã, e tudo o que deveria ter interrompido a calma da noite no Hostel Casa só era o sussurro da brisa em Barcelona. Tentei ignorar as batidas na porta, enterrando minha cabeça no travesseiro e desejando que cessassem, mas nada disso aconteceu. Sentei-me um pouco, esfreguei os olhos e olhei para minhas colegas de quarto. Maia, a cabeça sonolenta do grupo, estava roncando suavemente, seu rosto enterrado em uma confusão de lençóis. Mas Chloe estava acordada, com uma expressão que oscilava entre surpresa e medo. "O que está acontecendo?" ela perguntou em um sussurro trêmulo. Eu me sentia tão confuso quanto ela e dei de ombros. "Não tenho ideia." As batidas pararam de repente, mas logo ouvi vozes no corredor. Parecia ser uma discussão entre uma garota e um homem. A voz da garota aumentava de tom, enquanto o homem balbuciava respostas incompreensíveis que, por mais que eu tentasse, não conseguia decifrar. Com o coração batendo acelerado,
Deslizei para fora da cama e me aproximei da porta. Quando olhei pela janela, congelei. No corredor estava Martina, uma garota conhecida por seu temperamento explosivo. Ela parecia visivelmente brava e cambaleava. Ao lado dela, um homem de aparência desleixada vestia alguns trapos velhos como roupas. O cheiro que exalava parecia ser uma mistura de tacos, cerveja e algo mais nojento, como carne podre. Martina gritava com ele, completamente fora de si. Então percebi que as palavras do homem não estavam apenas embargadas pelo álcool, mas também eram em outra língua. Ele falava um espanhol caribenho que eu mal conseguia acompanhar. O homem, alheio à fúria de Martina, apenas olhou para uma caixa de pizza caída no chão. Com as mãos sujas, puxou uma fatia e a enfiou na boca. Em uma reviravolta inesperada, estendeu a mão em direção a Martina. Ela se assustou, recuou e bateu contra o batente da porta. O homem, no entanto, parecia alheio à tensão no ar e continuou a se mover pelo corredor, resmungando para si mesmo. Martina, finalmente recuperando o equilíbrio, entrou no nosso quarto com um olhar maníaco no rosto. "É nojento", murmurou entre os dentes. Eu o peguei na rua porque senti pena dele. Ele estava implorando por dinheiro e disse que estava com fome. Então comprei comida para ele. E é isso que ele faz. Ela bateu a porta com força, e o som ecoou no nosso pequeno quarto. Maia se remexeu um pouco, mas continuou roncando. Chloe, por outro lado, estava pálida. Ela olhou para Martina como se tivesse visto um fantasma e disse: "Ofegante, você trouxe um estranho da rua para cá?" Martina riu nervosamente. "Ele não é um estranho. Está apenas passando por um momento ruim. Perdeu o emprego, a família. Ele provavelmente tem alguns vírus. Mas e daí? Ele só precisa de ajuda." Chloe começou a perder a paciência. "Martina, você não pode trazer alguém que não conhecemos para cá. Este lugar é um hostel, não um abrigo." Mas Martina ignorou o comentário e começou a andar de um lado para o outro. Foi então que uma batida forte ecoou pelo corredor. Martina congelou e seus olhos se arregalaram. "O que foi isso?" perguntou Chloe, num sussurro. Todos ficamos em silêncio, ouvindo atentamente, enquanto as batidas ficavam cada vez mais altas e mais fortes. "Acho que deveríamos ligar para a recepção", sugeriu Chloe, tremendo um pouco. Martina hesitou, mas acabou assentindo. Peguei o telefone e disquei o número. A recepcionista atendeu, parecendo estar saindo do turno, mas prometeu enviar alguém para verificar a situação. Tentei me acalmar e, alguns minutos depois, um homem enorme apareceu na nossa porta. Ele analisou a cena. Martina, pálida e nervosa. Chloe e eu, desconfortáveis, e um cheiro de cerveja e algo estranho impregnando o ar. O funcionário ergueu uma sobrancelha, claramente confuso. "O que diabos está acontecendo aqui?" perguntou com uma voz autoritária. Martina, perturbada com a presença da equipe, começou a balbuciar um discurso confuso, indignada. O funcionário ouviu tudo, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Depois de um tempo, virou-se para a porta do quarto do outro lado do corredor, onde o homem havia entrado, e bateu com força. "Ei, amigo!" gritou. "Saia daí. Esta é uma sala privada. Você não está convidado." Houve um longo silêncio, seguido por um gemido estranho do outro lado da porta. O funcionário nos olhou novamente. Ele sabia que todos nós sentíamos um nó no estômago. "Eu não acho que ele entendeu", murmurou. O funcionário bateu novamente, desta vez com mais força. De repente, a porta se abriu e lá estava o homem. Seus olhos estavam vidrados e cheios de fúria. Na mão, ele segurava uma garrafa de cerveja quebrada. Ver aquele vidro afiado fez o pânico subir em nossas gargantas. O funcionário recuou, claramente assustado. Chloe começou a gritar em pânico, e eu instintivamente me abaixei atrás de Martina, como se isso me tornasse mais seguro. De repente, o homem se lançou para frente com a garrafa erguida. O funcionário, surpreendentemente ágil apesar do tamanho, conseguiu se esquivar do ataque. O bêbado, no entanto, perdeu o equilíbrio, bateu na parede e deixou a garrafa cair. O vidro explodiu em 1000 pedaços ao tocar o chão. "Droga!" ele gritou, agarrando sua mão,
agora coberta de sangue. Isso não parece bom, disse Martina, com uma expressão pálida. O funcionário, tentando se recuperar do choque, avançou para desarmá-lo. Mas o homem, tomado pela raiva e embriagado, se defendeu como um louco, empurrando o funcionário para longe. O caos tomou conta da cena. Apesar de estar ferido, o homem era surpreendentemente forte e ágil. Ele não hesitou em atacar o funcionário novamente. Martina, agora completamente assustada, começou a chorar. Chloe, visivelmente branca de medo, agarrou meu braço com tanta força que quase o arrancou. Temos que chamar a polícia, disse ela, respirando rápido. Balancei a cabeça. Com os dedos trêmulos, disquei o número de emergência. A polícia chegou em minutos. 2 policiais abriram caminho pela multidão que havia se reunido no corredor. Ao vê-los, o homem ferido entrou em pânico e tentou escapar, ignorando o sangue que jorrava de sua mão. Ele correu pelo corredor e desapareceu no labirinto do albergue. Os policiais trocaram olhares preocupados. Ele é um perigo para si mesmo e para os outros, disse um deles. Eles saíram em sua perseguição, mas o homem se perdeu nos becos e não pôde ser encontrado. Recebemos uma forte reprimenda dos administradores do hostel, que quase nos expulsaram naquela mesma noite. Essa experiência foi mais do que uma anedota desagradável. A verdade é que poderia ter se tornado trágica. E a imagem daquele homem, com os olhos enlouquecidos e a garrafa quebrada na mão, assombrou meus sonhos por semanas. Meu nome é Ana. Tenho 20 anos e sou americana. Vou contar a vocês sobre algo que aconteceu comigo recentemente que ainda me faz tremer quando lembro. Acontece que decidi fazer uma viagem solo para a Colômbia, especificamente para uma área perto da selva que é super popular entre os mochileiros. Todo mundo estava falando sobre o quão incrível era, cheio de paisagens de tirar o fôlego, rios cristalinos e uma vibração que conecta você com a natureza. E eu, uma apaixonada aventureira, não pensei 2 vezes e mergulhei nessa experiência. Cheguei em um albergue que me recomendaram. Algo barato, mas com uma boa vibração. Era um lugar rústico, com cabanas de madeira e telhados de palha. Exatamente o que eu estava procurando para sentir como se estivesse no meio da selva. A dona, uma senhora super simpática chamada Dona Carmen, me recebeu com um café fresco e me contou um pouco sobre a área. Ela me avisou para tomar cuidado com os animais, especialmente à noite, porque às vezes eles entravam nas cabanas. Eu, na minha mente cética, pensei: bem, sim, tenho certeza de que há uma criatura, mas não é grande coisa. Errado. Grande erro. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de caminhada e exploração, rastejei para minha cama, que estava coberta com um mosquiteiro. Graças a Deus por isso. A cabana era pequena, com uma janela que dava diretamente para a selva, e o som de insetos e animais noturnos era constante, como uma sinfonia da natureza que me envolveu completamente. No começo, achei relaxante, mas quando tentei dormir, percebi que não estava acostumada a tanto barulho. O cansaço, no entanto, levou a melhor sobre mim e adormeci depois de um tempo. Não sei exatamente que horas eram, mas, no meio da noite, acordei com uma sensação estranha de que algo não estava certo. Eu estava em algum lugar entre o sono e a vigília, mas senti um peso na minha perna, como se algo estivesse se movendo lentamente sobre mim. Abri os olhos, desorientada, e tentei ajustar minha visão na escuridão. Foi então que vi uma sombra longa e fina deslizando pela minha perna. Meu coração parou. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era uma cobra. Uma cobra de verdade na minha cama. Fui instantaneamente tomada pelo pânico. Queria gritar, me mover, fazer algo, mas eu estava paralisada. A cobra, que não parecia notar que eu estava acordada, parou e levantou a cabeça, como se estivesse me avaliando. Tentei não fazer movimentos bruscos, sabendo que isso poderia piorar a situação. Mas, naquele momento, senti uma dor aguda na panturrilha. A maldita cobra tinha me mordido. Era como se uma faca quente tivesse se cravado na minha pele. Eu gritei de dor, incapaz de me conter. A cobra se moveu rapidamente, deslizando pelos lençóis e desaparecendo na escuridão da cabana. Eu não sabia o que fazer.
A dor era intensa e minha mente entrou em modo de sobrevivência. Lembrei que Dona Carmen tinha me dito que, em caso de emergência, eu poderia ligar para ela do telefone que estava na recepção. Com dificuldade, saí da cama, sentindo minha perna começar a inchar e queimar. Manquei até a porta, mas ela estava trancada. Se a cobra entrou, provavelmente foi pela janela. Amaldiçoei minha sorte e rastejei até o telefone, discando o número que ela me deu. Felizmente, Dona Carmen atendeu no terceiro toque. Eu disse a ela, quase chorando, que uma cobra tinha me mordido. Em menos de 5 minutos, ela estava na minha cabana com uma lanterna e um kit de primeiros socorros. Quando ela viu minha perna, sua expressão ficou séria. Ela parecia assustada, e isso me deixou ainda mais nervosa. É uma picada de cobra venenosa, ela disse. Me falou o nome da cobra, mas não me lembro agora. Temos que te levar para o hospital imediatamente. A viagem para o hospital foi um pesadelo. Dona Carmen dirigia como uma louca em estradas de terra, enquanto eu sentia o veneno se espalhando pelo meu corpo. Minha perna estava enormemente inchada e a dor era insuportável. Comecei a sentir tonturas, como se o mundo estivesse girando ao meu redor. Dona Carmen continuava falando comigo, me dizendo para ficar acordada, para não adormecer. Mas era difícil. Tudo se tornou um borrão. Quando chegamos ao hospital, os médicos me trataram imediatamente. Eles me deram um antídoto e me monitoraram por horas. Dona Carmen ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão e rezando suavemente. Foi uma das noites mais longas da minha vida. O veneno começou a afetar meu sistema nervoso, e os médicos me disseram que, se tivéssemos demorado um pouco mais, as consequências poderiam ter sido fatais. No dia seguinte, eu estava me sentindo um pouco melhor, embora fraca e com minha perna ainda inchada. Fiquei em observação por mais 2 dias. Quando finalmente estava fora de perigo, Dona Carmen me levou de volta para o albergue. Mas, dessa vez, ela me designou um quarto mais seguro, sem janelas abertas para a selva. Eu me senti grata por sua ajuda, mas também traumatizada. Não conseguia parar de pensar em quão perto eu cheguei de morrer de algo tão inesperado quanto uma cobra no meu quarto. Desde então, aprendi a respeitar muito mais a natureza e a levar os avisos das pessoas locais a sério. Embora eu ainda ame viajar e explorar, agora sou muito mais cuidadosa sobre onde fico. Sim, sempre verifico debaixo das cobertas antes de ir para a cama. Você nunca sabe o que pode estar escondido lá. Meu nome é Kier, e junto com meus amigos Rafael e Ruben, trabalhamos em uma pequena produtora que faz filmes de terror de baixo orçamento. Você provavelmente nunca ouviu falar de nós porque, para ser honesto, a maioria do nosso trabalho é um tanto medíocre. Mas hoje vou contar uma história real que aconteceu conosco 3 anos atrás, em Oklahoma. Naquela ocasião, meus amigos e eu fomos investigar um lugar misterioso que nos foi sugerido através das redes sociais. O local era um antigo albergue abandonado, e ao chegarmos, encontramos um velho morando ilegalmente ali. Ele tinha uma aparência inquietante. Não tinha dentes e falava de um jeito estranho. No início, ele nos mostrou o lugar calmamente e contou sobre os barulhos estranhos que ouvia durante a noite. No entanto, em determinado momento, ele parou de falar, olhou fixamente para Rafael e disse, com olhos arregalados e assustadores: "Você está em perigo. Vermelho por toda parte. Vermelho, 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 vermelho." Aquela cena foi arrepiante e um sinal claro de que era hora de ir embora. Entramos rapidamente no carro e tentei minimizar o ocorrido, mas Rafael ficou profundamente afetado e não disse nada no caminho de volta. Para distraí-lo, decidimos parar em seu restaurante favorito para almoçar. Mas, ao sair da van, um carro passou em alta velocidade perto do meio-fio. Num reflexo, agarrei Rafael pela camisa e o puxei de volta a tempo. Ele ficou pálido como um fantasma e começou a hiperventilar. Ofereci meu inalador de asma, o que o ajudou um pouco. Eu quase morri. O velho estava certo. Como ele sabia que isso ia acontecer? Ele disse, visivelmente assustado. Olhei para onde ele apontava. O carro era vermelho. Um calafrio percorreu minha espinha.
Tentei acalmá-lo, dizendo que era apenas uma coincidência, mas ele preferiu voltar para casa em vez de almoçar. No dia seguinte, Rafael estava ainda mais tenso, como uma corda prestes a arrebentar. Temos que voltar, Inder. Eu preciso falar com aquele homem, insistiu. Tentei convencê-lo de que aquilo era irracional, mas ele estava determinado. Ele gritou que voltaria ao albergue comigo ou sem mim. Nunca o víamos tão alterado. Sabíamos que ele não estava bem, então decidimos acompanhá-lo. Chegando ao albergue, o velho não estava mais lá, mas Rafael começou a revirar o lugar até encontrar um caderno escondido na lareira. O diário estava cheio de anotações incoerentes, com frases repetidas como "o pé grande é real" e "onde ela está". Havia também desenhos estranhos. Quando tentamos convencê-lo a deixar aquilo para trás, Rafael abraçou o caderno e gritou: "Não toque nisso. Isso é meu." Ele estava irreconhecível. No caminho de volta, não largava o diário. Começou a acreditar que ele continha previsões do futuro. Nos dias seguintes, sua paranoia piorou. Ele se isolou, não atendia nossas ligações e alegava que o jornal falava de ladrões que o perseguiam. Foi então que tive uma ideia sombria. Se conseguíssemos provar que o diário era bobagem, talvez ele voltasse à razão. Como o livro mencionava o pé grande, decidimos assustá-lo fingindo ser a criatura. Meu amigo Ruben tinha uma fantasia realista, então combinamos de usá-la. Naquela noite, nos escondemos atrás dos arbustos perto do apartamento de Rafael. Ruben vestiu a fantasia e apareceu diante da janela de Rafael, rosnando. Rafael soltou um grito desesperado e correu para dentro de casa. Ruben riu, mas também ficou preocupado. "Isso pode piorar o estado dele", disse, mas eu o convenci a seguir com o plano. Com uma chave reserva, entramos no prédio. Ruben foi sozinho para assustá-lo de perto, enquanto eu esperava na porta. Segundos depois, ouvi barulhos dentro do apartamento. Corri para o quarto. Para meu horror, encontrei Ruben caído no chão, inconsciente. Rafael estava sobre ele, empunhando um taco de beisebol, gritando: "Eu matei! Eu matei o pé grande!" Meus olhos se arregalaram. Corri até Ruben. Ao remover sua máscara, meu coração parou. A cabeça dele estava despedaçada. Havia sangue escorrendo do nariz e da boca. Seus olhos estavam abertos, encarando o vazio. Ruben estava morto. "Rafael, isso era um truque." "Era o Ruben. Você o matou." Gritei, desesperado. Rafael congelou por um instante, depois gritou em desespero, segurando a cabeça. Mas logo pegou o taco novamente e veio na minha direção, berrando que era tudo culpa minha e que ele também me mataria. Consegui desarmá-lo e tentei explicar o que realmente acontecerá. Foi então que ouvimos sirenes. Um vizinho, assustado com os gritos, chamou a polícia. Rafael foi preso. Eu também fui levado para depor. No fim, fomos considerados culpados por homicídio culposo. Peguei 11 anos de prisão, mas fui libertado condicionalmente depois de 5. Rafael também foi solto sob fiança. Segundo terceiros, estava recebendo tratamento psiquiátrico. Nunca mais nos vimos. Nossa amizade estava destruída. Eu lembro de Ruben todos os dias. A culpa é um peso que carregarei até o fim da minha vida. Meu nome é Raquel. Tenho 20 anos e sou estudante de turismo. Quero compartilhar com você um caso que aconteceu comigo e meus amigos no ano passado, durante as férias de primavera. Meus amigos Melanie, Julian e meu namorado, Ronaldo, decidiram fazer uma viagem para Dublin, na Irlanda. Somos apaixonados por aventuras, especialmente quando envolvem lugares abandonados e histórias de fantasmas. Nos Estados Unidos, há alguns cantos escuros, mas a Europa é repleta de lendas. Verdade seja dita, não somos caçadores de fantasmas nem nada do tipo, mas há algo eletrizante em explorar o desconhecido. Sentimos uma mistura viciante de adrenalina e medo que torna tudo irresistível. Por isso, quando ouvimos falar de um albergue abandonado nos arredores de Dublin, simplesmente não conseguimos resistir. Mal sabíamos que aquele dia se tornaria o mais aterrorizante de nossas vidas. Assim que chegamos, percebemos que as portas principais estavam bem trancadas. No entanto, encontramos uma janela quebrada,
e foi por ali que conseguimos entrar. Ligamos nossas lanternas e começamos a explorar, sentindo nossos corações acelerados de pura excitação. Preferimos fazer isso à noite para evitar problemas legais, claro, porque dizem que os espíritos são mais ativos no escuro. Ronaldo e Julian decidiram que seria uma boa ideia nos separarmos para cobrir mais terreno. Melanie e eu vamos ver o que tem no segundo andar, disse Julia. Ótimo. Raquel e eu examinaremos o primeiro andar e o porão, respondeu Ronaldo. Descemos as escadas para o porão e tentamos testar os walkie-talkies que trouxemos. Ronaldo sempre gostava de brincar e usava apelidos. Aqui é Pink. Você me ouve? Cérebro. O sinal estava um pouco fraco, mas ouvimos Julian responder. Cérebro aqui. Recebendo alto e claro. Em lugares assim, celulares eram inúteis, então confiávamos inteiramente nos walkies. Enquanto explorávamos o porão, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Foi então que um grito abafado ecoou pelo prédio, fazendo meu sangue gelar. Fique aqui, Ronaldo disse, entrando em um dos quartos. Não me deixa sozinha, implorei, mas ele insistiu. Espere aqui e se esconda naquele armário. Eu volto logo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Me escondi dentro do armário, tentando controlar a respiração. De repente, ouvi vozes e um barulho seco, como se algo, ou alguém, tivesse sido derrubado no chão. Leve-o para o outro grupo. Certifique-se de amarrá-lo bem para que não escape. E se ele gritar, corte a língua dele. Meu coração afundou. Algo horrível havia acontecido com Ronaldo. Ele tinha o walkie-talkie, então eu não tinha como avisar Melanie e Julia. Peguei meu celular apenas para confirmar o que já sabia. Sem sinal. Eu estava apavorada. Sozinha. Sem saída. Então, fechei os olhos e tentei ouvir o que acontecia do lado de fora. De repente, um grito agudo veio do andar de cima. Era Melanie. Ela gritava o nome de Julia. Ouvi passos apressados descendo as escadas e o som de choros abafados. Eles estavam sendo arrastados. O medo me dominou por completo. Apaguei minha lanterna para não ser vista. Mas, ao dar um passo para trás, meus olhos finalmente notaram os detalhes do lugar onde eu estava escondida. Potes alinhados nas prateleiras continham algo dentro. Quando me aproximei, senti uma onda de náusea subir pela garganta. Eram partes de corpos humanos, até cabeças. Recuei, apavorada, e acabei derrubando uma prateleira cheia de facas e uma motosserra. Meu desespero aumentou ao notar uma geladeira ao lado. Algo me fez abrir a porta. Meu estômago revirou. Dentro, havia carne humana armazenada. Antes que pudesse processar tudo, a porta do porão se escancarou. Um homem enorme surgiu e me apontou. Temos mais uma. O sotaque irlandês dele fez meu sangue gelar. Meu instinto de sobrevivência foi imediato. Peguei um bisturi que havia caído no chão e o enfiei na mão do homem com toda a força que consegui reunir. Ele gritou, cambaleando para trás, e eu aproveitei para acertá-lo na cabeça com minha lanterna. Nesse exato momento, ouvi a voz desesperada de Ronaldo. Corre, Raquel. Não pensei duas vezes. Disparei escada acima, sentindo minhas pernas fraquejarem, mas não parei. Atravessei a saída e corri para a rua o mais rápido que pude. Consegui alcançar o carro antes que eles me pegassem. Assim que encontrei um lugar seguro, liguei para a polícia. Foram os minutos mais angustiantes da minha vida. Quando os policiais chegaram, encontraram o albergue repleto de horrores indescritíveis. Conseguiram resgatar Ronaldo, Melanie e Julian a tempo. Descobrimos que o local não era realmente abandonado. Era uma fachada usada por uma organização criminosa envolvida com canibalismo e cultos obscuros. Eles esperavam que visitantes curiosos se aventurassem até ali, tornando-se presas fáceis para seus rituais. Foi um pesadelo. Com o tempo, nosso grupo permaneceu unido. Acabamos nos casando e seguimos nossa paixão por aventuras. Mas nunca mais entramos em um prédio abandonado. Foi preciso apenas uma vez para aprendermos que o verdadeiro terror espreita na escuridão. Oi, eu sou Leonardo. Hoje é meu aniversário. Embora eu devesse estar animado, uma sombra sempre me assombra.
Todo dia 25 de fevereiro me traz memórias de um episódio horrível que vivi neste dia, muitos anos atrás. Em 1995, meus companheiros de aventura, Paula, Mark e Helena, estavam comigo. Íamos para a festa do pai de uma nova amiga, Carly, que conhecemos em um evento no Reino Unido. Ela era uma garota legal e doce, e rápido nos tornamos bons amigos. Um dia, Carly nos convidou para o aniversário do pai, o Sr. Thompson, e todos ficamos animados. Ele apareceu para nos buscar em um carro enorme e brilhante, e partimos juntos. Mas, depois de cerca de 10 minutos, percebemos que ele estava indo na direção oposta. Nos entreolhamos desconfortavelmente e perguntamos a ele sobre isso. Carly nos garantiu que havia decidido fazer a festa em outro lugar inesperadamente, e isso nos acalmou um pouco. Quando chegamos, ficamos surpresos. Era um albergue em ruínas. Carly, é aqui que você vai festejar? Este lugar é estranho, para dizer o mínimo, comentou Paula. Carly pareceu irritada e respondeu: cala a boca. Este lugar tem um significado especial para mim. Você não entende nada. Depois, ela se acalmou e explicou que sua família sempre buscava aventuras e que, naquele lugar, tiveram uma experiência muito especial. Por isso, escolheu o albergue para a festa. Paula e eu não ficamos convencidos, mas decidimos deixar para lá para não estragar a noite. Quando entramos, a atmosfera era estranha e pesada. As paredes estavam descascando e havia coisas espalhadas por todo lado. Então, ouvimos um rangido. Ao nos virarmos, vimos que a porta da frente havia se fechado com força. O pânico se instalou quando percebemos que Carly tinha desaparecido. Carly, onde você está? Nos tire daqui, gritei, enquanto o desespero crescia. De repente, um cheiro estranho pairou no ar. Antes que pudéssemos reagir, todos desmaiamos um a um. Eu fui o último, percebendo que aquilo não era um acidente. Quando acordei, estava em um quarto escuro, preso e apavorado. Nenhum dos meus amigos estava ali. Um microfone se ativou e uma voz masculina anunciou: a sala começará a se encher de água em 10 minutos. Para sair, você precisa completar uma tarefa. À sua esquerda há uma mesa com uma caixa. Dentro dela estão as chaves. Você tem apenas essa opção para escapar. A água começou a subir lentamente. Meu coração disparou em terror. Me aproximei da caixa, mas, ao tocá-la, um choque elétrico devastador atravessou meu corpo. A dor era insuportável. Minhas pernas já estavam submersas na água gelada. Com um último esforço, ignorei a dor e peguei a chave. Abri a porta e me deparei com outro quarto. A placa dizia Helena. O que vi me congelou de horror. Sua cabeça estava separada do corpo. Sangue escorria por toda parte e ferramentas enferrujadas estavam espalhadas pelo chão. Com o estômago revirado, continuei procurando por Paula e Mark. O albergue parecia um labirinto. De repente, ouvi o grito desesperado de Paula. Corri e encontrei um homem com uma máscara grotesca de corvo. Ele segurava um ferro em brasa, pronto para enfiá-lo nos olhos dela. Sem pensar, agarrei uma faca e o esfaqueei nas costas. Ele gritou de dor, mas ainda tentou me atacar. Lutamos ferozmente. Com sorte, consegui empurrá-lo contra a parede e enfiar o ferro em seu estômago repetidas vezes, até que ele parou de se mover. Peguei Paula e continuamos procurando por Mark. Encontramos uma sala cheia de recortes de jornais e revistas. Para nosso horror, reconhecemos rostos familiares. Os pais de Paula, Helena e Mark, estavam marcados com caneta vermelha. As paredes estavam cobertas de palavras como vingança e mãe. Paula encontrou um recorte escondido debaixo de uma mesa. Era um artigo sobre os três pais, contando como haviam exposto os segredos obscuros do Sr. Garman, pai de Carly. Ele era um criminoso que vendia órgãos de crianças. As denúncias levaram sua esposa ao suicídio, e Carly, com apenas 12 anos, decidiu se vingar. O quebra-cabeça fez sentido. Então, ouvimos passos. Era Mark, gravemente ferido. Com dificuldade, conseguimos sair do albergue e chamar a polícia. Enquanto corríamos para nossos carros, vimos Garman, ainda vivo, nos perseguindo com sua máscara de corvo. Mas as sirenes da polícia nos deram esperança. Os oficiais chegaram a tempo,
Após uma troca de tiros, prenderam Garmin e Carly. Ambos foram condenados pelo assassinato de Helena e pelos horrores que nos fizeram passar. Paula e eu nunca esqueceremos o terror daquela noite. Alguns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, decidi embarcar em uma aventura que sempre sonhei: viajar sozinha. Economizei dinheiro, peguei minha mochila e fui mochilar pela Costa Rica. Tudo parecia incrível: praias paradisíacas, selvas de tirar o fôlego e pessoas super amigáveis. Mas nem tudo saiu como planejado. O que começou como a viagem dos sonhos se transformou em um pesadelo que ainda me faz tremer quando lembro. Cheguei a São José, a capital, depois de um voo cansativo. O albergue onde fiquei era um daqueles lugares baratos, mas charmosos, com paredes pintadas de cores vivas e um ambiente descontraído. Havia mochileiros de todo o mundo, e todos pareciam estar vivendo suas melhores vidas. Eu estava animada, era minha primeira vez viajando sozinha, e tudo parecia novo e emocionante. Foi lá que conheci Freya. Ela era uma garota americana na casa dos 20 anos, com um sorriso fácil e uma atitude relaxada que fazia todos ao seu redor se sentirem confortáveis. Nos conhecemos na cozinha comum do albergue, onde ela preparava um café para si mesma. Começamos a conversar. Imediatamente, nos conectamos. Freya era engraçada, inteligente e parecia genuinamente interessada no que eu tinha a dizer. Falamos sobre nossas viagens, sobre música, sobre nossas vidas em casa. Era fácil se dar bem com ela. Em pouco tempo, senti como se a conhecesse há anos. Naquela noite, Freya me convidou para sair com um grupo de mochileiros que se formou no albergue. Vamos a um bar aqui perto, disse ela com um sorriso. A música é ótima e as bebidas são baratas. Animada pela chance de conhecer mais pessoas e viver a experiência completa, aceitei sem pensar duas vezes. O bar era exatamente como ela havia descrito: animado, com música alta e uma atmosfera festiva. Sentamos em uma mesa grande com o grupo, e Freya garantiu que eu fosse incluída em todas as conversas. Ela parecia estar no seu elemento dançando e rindo. Mas, de vez em quando, eu a via olhar para os cantos escuros do bar, como se estivesse procurando por alguém. Na hora, não dei muita importância. Mas agora, olhando para trás, percebo que deveria ter prestado mais atenção. A noite passou entre histórias, risadas e algumas cervejas baratas. Freya parecia se divertir tanto quanto eu, mas havia algo em seu comportamento que me incomodava. Às vezes, quando ela achava que eu não estava olhando, seu sorriso desaparecia e seu olhar ficava sério, quase calculista. Mas toda vez que eu percebia, ela voltava a sorrir, como se nada tivesse acontecido. Voltamos para o albergue tarde da noite, e ela me ofereceu uma bebida. É só um suco com um pouco de rum, disse, sorrindo. Eu, confiante e um pouco embriagada pela cerveja, aceitei. Não lembro de muita coisa depois disso. Tudo virou um borrão. A próxima coisa de que me lembro é de acordar no meu beliche, com a cabeça latejando e uma sensação de vazio no estômago. Meu corpo parecia ter sido atropelado por um caminhão. Cambaleei para me levantar e procurei minha mochila. Estava aberta e minhas coisas estavam espalhadas. Meu passaporte, meu dinheiro, minha câmera, tudo havia sumido. Meu coração disparou enquanto eu verificava de novo, torcendo para ter guardado minhas coisas em outro lugar. Mas não, tudo tinha desaparecido. Então, me lembrei de Freya. Procurei por ela em todo o albergue, mas ela também havia sumido. Perguntei na recepção e me disseram que ela saiu de manhã cedo, sem deixar rastros. Nenhum bilhete. Nada. Me senti estúpida, com raiva, com medo. Como pude ser tão ingênua? Como pude confiar em alguém que mal conhecia? Os dias seguintes foram um pesadelo. Precisei entrar em contato com a embaixada para conseguir um novo passaporte. Minha família teve que me enviar dinheiro para que eu pudesse voltar para casa. Mas a pior parte não foi perder meus pertences. Foi a sensação de ter sido traída. Freya parecia tão genuína, tão amigável. E era tudo uma farsa. Às vezes, ainda me pego pensando naquele sorriso dela. Me pergunto quantas outras pessoas ela enganou do mesmo jeito.
Foi uma lição difícil, mas necessária. O mundo nem sempre é tão seguro quanto gostaríamos de acreditar. E, às vezes, as pessoas que parecem mais legais são as que mais podem te machucar. Desde então, aprendi a ser mais cautelosa. Não confio nas pessoas tão facilmente, especialmente quando estou longe de casa. E, embora essa experiência tenha me marcado, também me ensinou a valorizar amizades verdadeiras e a nunca subestimar a importância de estar vigilante. Os piores pesadelos nem sempre acontecem nos sonhos. Às vezes, eles acontecem na vida real. E é melhor estar preparado para enfrentá-los.